Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia, entre outras coisas, ela se presta para promover a reforma de Daniel, que deve acontecer durante todo o século XXI. Vou começar no começo do século. Eu recebi a revelação divina para desvendar os livros de Apocalipse, a carta do apóstolo Paulo e o livro de Daniel. Com esse material revelado, o cristianismo adquire outras feições. E eu quero, nesse canal, ensinar a você como é que fica esse cristianismo simples. Esse cristianismo que nasceu entre pessoas muito simples. Eram feitas pregações no início da era cristã, pelos apóstolos e por discípulos que iam recebendo Jesus Cristo como Deus. Ouvi a mensagem uma única vez daquelas pessoas simples. E eram pessoas iletradas e saiu espalhando a boa nova da salvação. O que nós temos hoje, e não é de hoje, nós temos há muito tempo a teologia paulina, que surgiu também no início do primeiro século. A pessoa passa 60 anos dentro de uma escola, ensinando e aprendendo, e ela sai de lá sem saber de nada. Então, é exatamente esse cristianismo que a gente quer reconstruir. Um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável, bem diferente disso que está aí. Eu peço que você deixe um like nesse vídeo, que ative os sininhos e que se inscreva no canal. Eu estou fazendo mais um vídeo sobre a justificação da carne. E o título dele é O Professor Franklin Ferreira afirma ser completamente justo, santo e reto. Eu trago como referência bibliográfica o vídeo do professor Franklin Ferreira, intitulado A Justificação pela Graça mediante a Fé, parte 2. O versículo bíblico que eu trago hoje aqui é Romanos 3:8. Esse versículo bíblico ele tem uma característica bem interessante. É aquele aspecto de Paulo, de ponta a ponta nas cartas aos Romanos, 1º e 2º Coríntios e aos Gálatas, na parte adulterada por Nero, ele usa aquela técnica de morder e soprar. Isso aqui é a principal, é a primeira mordida e soprada para poder introduzir a terrível doutrina da justificação da carne, que permeia todas as cartas de Paulo e destrói a humanidade. Todas as outras doutrinas de Paulo, inventadas por Nero, decorrem dessa doutrina. Então, o versículo é Romanos 3:8. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem. A condenação de tais é merecida, ou seja, ele diz é típico do abominável da desolação. Abominável da desolação é um personagem, segundo Daniel, é um personagem criado por Nero, com o rosto do apóstolo Paulo, o corpo do Império Romano e o espírito do maligno, para se insurgir contra o príncipe dos príncipes, que é Jesus Cristo. Ele fala isso, exatamente diz. Ele diz que a gente diz isso. Claro que diz, claro que Paulo prega isso. Claro que esse é o principal, é a principal ato de Paulo, morder e soprar. Então, isso envenena a Bíblia, isso envenena o mundo. Isso é terrível. Então, vejamos só o comentário. Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Meu comentário. O principal ato de bondade praticado por Paulo foi a doutrina da justificação da carne. E os demais atos de bondade dele decorrem dessa doutrina. Todos os atos de bondade de Paulo, juntos, resultam na liberdade dada aos cristãos em relação à lei de Deus, que é definida como sendo a força do pecado, tutor depravado e mandamento para a morte.
É assim que a lei de Deus é definida e é assim que Paulo manda que não andemos na lei de Deus em hipótese alguma. Agora eu trago a fala do professor Franklin Ferreira, abrindo aspas. Eu vou ler completamente, depois eu leio novamente fazendo comentários. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo, mas agora nós somos reputados como homens e mulheres completamente justos, completamente santos e completamente retos. Mais uma vez, não por causa de nossos méritos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Franklin Ferreira acrescenta: esse é o ponto central da reforma protestante do século XVI. Agora eu vou ler novamente, fazendo comentários. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo, mas agora nós somos reputados como homens e mulheres completamente justos, completamente santos e completamente retos. Mais uma vez, não por causa dos nossos méritos, mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Meus comentários. As cartas de Paulo aos Romanos, 1º e 2º aos Coríntios e aos Gálatas, foram adulteradas por Nero para transformar os cristãos em monstros, desobrigados de guardar a lei de Deus. Para esse trabalho, Nero utilizou o serviço de sofista. Segundo Sócrates, o sofista era um mentiroso de 100 cabeças, especializados em teorias que fossem possíveis de vender. Eu, particularmente, os chamo de quadrilhona de Nero. Eles inventaram a doutrina da justificação da carne, mas o ser humano que foi criado do pó da terra, conforme Gênesis 2,7, em Gênesis 3,6 pecou, e em Gênesis 3,19 retornou ao pó da terra em uma pena capital, para nunca mais se levantar. Portanto, não há ressurreição da carne, não há ressurreição do corpo. Não restando mais nenhuma absolvição ou condenação para a carne. Agora voltando a Franklin Ferreira. Esse é o ponto central da reforma protestante do século XVI. Eu comento. A principal doutrina de Paulo, que é a justificação da carne, tem por objetivo reduzir o ser humano à condição de inimigo de Deus, sendo a principal ocupação de Deus despejar sua ira contra aquele ser que lhe aprove criar semelhante a si. Por causa de um pecado cometido por um corpo criado por Deus mesmo, com propensão para pecar. Porque se não tivesse propensão para pecar, não ia pecar. O maligno, a serpente, não conseguiu convencer Jesus de pecar. Quando se justifica a carne, libera-se o corpo e o espírito para pecar. O corpo sofre a pena de retornar ao pó e o espírito é entregue para ser queimado em um tribunal divino, conforme ensina o profeta Daniel. Esse tribunal ele é muito parecido com o trono de Deus que há em Apocalipse. Só que a única diferença, a grande diferença é que o trono de Deus é construído sobre pedras preciosas, e nesse caso o trono de julgamento é sobre um rio de fogo. Então vejamos só, é isso, ninguém retorna mais, não há aquele inferno, a pessoa recebe o corpo de carne para passar a eternidade sendo queimado. Isso é coisa inventada pelo abominável da desolação. A doutrina de Paulo da justificação da carne é terrível. Ela nega por completo a razão de ser do mito da criação que há nos 11 primeiros capítulos da Bíblia. Lá existe uma coisa com a qual o ser humano precisa se acostumar. É com a ideia do veneno da serpente. Nos foi dada uma pena de que por toda a nossa vida a serpente picaria o nosso calcanhar. E isso doeria muito. Bem-aventurado aquele que se sentir mal ou sentir a dor do pecado. Esse é meu assunto. Eu vou trazer esse assunto de uma forma muito recorrente. Eu considero essa causa muito importante, por isso eu convido você
para que venhamos a reconstruir um cristianismo verdadeiro, ético e socialmente responsável. Para isso, eu deixo aqui na descrição do vídeo, eu deixo meu e-mail para que você possa se engajar nessa causa, possa me ajudar. Muito obrigado por ter chegado até aqui nesse vídeo. Que Deus o abençoe.